Olá! Ainda é possível encontrar na internet pessoas bradando que pedofilia é crime, se referindo, claro, a abuso sexual contra menores de idade. Isso só tem sentido se a pessoa acredita que tem pessoas, outras pessoas por aí, que discordam dela, que acham que isso não é crime. Eu não tenho, ninguém teria motivo para bradar na internet que a Terra é redonda se não tivesse ninguém que acreditasse que ela é chata. E não tem motivo para ninguém sair dizendo na internet que a chuva cai de cima para baixo. Todo mundo sabe disso. Mas será que é isso mesmo? Será que tem alguém que discorda que pedofilia é crime? Então, vamos prosear. Bom, essa polêmica começou quando apareceram figuras públicas dizendo que pedofilia era uma patologia, é uma doença. E aí as pessoas reagiram enfurecidas dizendo que não é uma doença, que é um crime e que dizer que é uma doença poderia abrir espaço para passar pano, para, ao invés dessas pessoas serem punidas ou presas, fazerem tratamento, enfim, fugir das consequências dos seus atos. Então, a primeira coisa nessa época que eu pensei foi ver a definição. Vou dar uma olhada no que é, afinal de contas, pedofilia. Então, aqui, essa definição é a primeira que aparece na internet quando você procura no Google, é mais simples. Então a gente vê, tem dois itens. Primeiro, perversão que leva o indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por crianças. Segundo, prática efetiva de atos sexuais com crianças. Então, essa primeira definição, na verdade, é uma definição mais técnica no campo da medicina, da psiquiatria. A segunda, ou seja, do ato de abusar de uma criança, é uma definição mais comum, mais que as pessoas usam no dia a dia e talvez no âmbito jurídico, apesar de que até onde eu sei não há uma tipificação de crime de pedofilia. Então aí a gente já está falando de duas coisas diferentes. Fica claro que na verdade é mais uma vez as pessoas discutindo por coisas diferentes, sem perceber que são diferentes, porque se usa a mesma palavra para ambas. E ninguém percebe o sentido do que está falando. Quando se diz que pedofilia é uma patologia, está se referindo não ao ato, mas à tendência do indivíduo de se sentir sexualmente atraído por menores de idade. Tem uma outra definição aqui, mais técnica, né? Que é, trata-se de uma doença, um desvio da sexualidade que leva o indivíduo adulto a se sentir sexualmente atraído por crianças e adolescentes, podendo levar ao abuso sexual. Ali na frente, ele se torna criminoso, tá claro ali, ele se torna criminoso quando utiliza o corpo de uma criança ou adolescente para sua satisfação sexual. Então, na verdade, a resposta para a pergunta que eu fiz no início, será que tem alguém que duvida que abuso sexual de menores é um crime? Não. Até onde eu sei, ninguém duvida. E dizer que pedofilia é uma patologia não invalida isso. Porque aqui está se referindo à pedofilia como a tendência do indivíduo a se sentir sexualmente atraído. E, óbvio, isso não é uma coisa que se escolhe. Tá? Isso é estrutural da mente da pessoa. Então, veja, se a pessoa tem uma tendência a uma atração sexual específica, como para criança, ou outras parafilias, como, sei lá, alguns casos bem extremos de cadáveres, ou animais, etc., a pessoa obviamente não escolhe. Eu, afortunadamente, não sofro dessa parafilia. E eu voluntariamente não conseguiria me sentir atraído por isso. Eu não vou acordar amanhã e pensar, bom, agora eu vou ter atração sexual por criança. Você não consegue fazer isso. Tá? Não é uma coisa que depende da vontade. E, inclusive, já conhecemos substratos neurológicos para isso. Diferenças anatômicas do cérebro de um pedófilo. Por exemplo, ali na substância branca dele é um pouco diferente, etc. Tanto é diferente que nem todo pedófilo, muito pelo contrário, me parece que a maioria dos pedófilos, ou seja, das pessoas que têm essa tendência, não são abusadores de criança. Muitas vezes nunca encostaram num fio de cabelo de uma criança. E você não vai poder prender ela por causa disso. Muitas delas fazem tratamento voluntariamente, uma castração química, etc., e sofrem bastante com isso. Tanto porque tem óbvia consciência de que isso é um crime, e um crime horrendo, como até pelo fato de ter uma tendência, uma atração, uma vontade que ele nunca vai poder usufruir. E por isso busca tratamento. E nem todo abusador de criança é pedófilo. Algumas pessoas não têm essa tendência e, pontualmente, podem cometer um abuso contra a criança por outros motivos. Por crueldade, ou porque podem,
tal, porque querem se sentir dominantes, ter um poder sobre um outro indivíduo, e é mais fácil fazer isso com criança. Então, é um abusador, é um criminoso, mas não necessariamente é um pedófilo nesse sentido técnico. Ou seja, não existe contradição aí, é uma discussão que aparentemente, no meu ponto de vista, não existe. Até porque tipificar a pedofilia como uma patologia não significa uma diminuição de gravidade do ato, porque é uma patologia psiquiátrica, mas não é uma patologia psiquiátrica que cursa com diminuição de consciência, de percepção, de inteligência. Tá? Nem todas as patologias psiquiátricas necessariamente vão causar uma diminuição de pena ou alguma coisa do tipo. Só aquelas que diminuem a consciência. E não é esse o caso. Portanto, repito, é uma discussão que não tem sentido, mas infelizmente ainda ocorre. Na verdade, é até um problema, porque sair bradando que pedofilia é crime e tal, se referindo a abuso de crianças, e como se alguém duvidasse disso, porque quando alguém diz que pedofilia é doença, ele não está se referindo ao abuso de crianças. Todo mundo sabe, ninguém duvida que um abuso de menor de idade, um abuso sexual, é um crime horrendo. Só que aí, se há uma consciência maior de que pedofilia é uma doença, isso provavelmente facilita, inclusive, o diagnóstico e o tratamento disso, até para prevenir mais abusos. Mas se uma pessoa não consegue sequer admitir para ela mesma que ela é um pedófilo, quanto mais ela vai conseguir, muitas vezes, ou ter coragem de procurar um tratamento para isso, ou até mesmo por temor do clamor social, alguma coisa do tipo. Bom, a ideia era essa, até a próxima.